Fala família! E nesse vídeo nós vamos contar para vocês como é que está sendo a nossa trajetória aqui com a mamãe Monteiro. Vem saber como que foi meu primeiro trimestre nesse vídeo. Exatamente. E só para você ficar ligado já, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma sequência de outros vídeos que nós vamos fazer contando toda a nossa experiência de como é a gravidez em Portugal, como é os atendimentos, como é que foi a questão de parto, pós-parto, tudo. Nós vamos trazer toda a nossa informação, a nossa experiência, a nossa vivência, para vocês entenderem os detalhes aqui em Portugal. Então depois da vinheta, segue o vídeo. E aí, meus amigos, estamos aqui. Vamos começar lá do começo. A questão da gestação, nós já tínhamos essa vontade, né? Sempre quisemos ser pais de muitos filhos. É isso. E nós já tínhamos essa vontade e já estávamos planejando. Tanto que eu tirei o meu DIU em novembro. Quando tiramos o DIU em novembro, já vínhamos na tentativa e tudo. Até porque, paralelo a isso, tinha alguns planos, né, que nós traçamos, alguns planos e metas relacionados ao meu trabalho. E nós oramos, falamos com Deus e falamos, meu Deus, se for para eu engravidar antes de sair do trabalho, porque nós colocamos a meta de sair do trabalho no máximo em abril. Se for para eu engravidar estando no trabalho ainda, vai ser. Se não for, não vai ser da tua vontade e assim vamos aceitar. E não foi da vontade dele que eu engravidasse estando na empresa. Então, eu fiz a solicitação, né, para sair do trabalho e tudo mais. Foi em abril? Não, foi em fevereiro, final de fevereiro para março. De fevereiro para março, porque tem que avisar com certa antecedência, né? Quando eu avisei, já tinha um dia certo para eu sair, que era em abril. Saí e também nós já tínhamos comprado nossa passagem para ir ao Brasil. Exatamente. Né? Em dezembro, eu acho, que nós compramos a passagem. Tudo isso, a gente já tinha tudo um planejamento, né? Uma programação. Porque como que eu ia viajar, passar tanto tempo, que nós passamos um pouco mais de um mês no Brasil, tanto tempo lá e o trabalho aqui, não tinha como, enfim. Mas quando eu saí do trabalho, pelos cálculos, eu engravidei no último mês que eu estava trabalhando. Isso. Né? Que de aviso prévio, né? Aí, quando foi em maio, viajamos e descobri que eu estava grávida lá no Brasil, no Dia das Mães. Foi. E quem não assistiu o vídeo, vai lá no nosso Instagram, ver como que foi a descoberta e a revelação, na verdade. Nós revelamos lá. O meu filho era louco para ter um irmãozinho ou irmãzinha, né? Nós não sabemos ainda. Isso, na altura desse vídeo a gente não sabe ainda do sexo. Isso, desse vídeo. Aí descobrimos e fizemos a revelação lá no Brasil. E foi isso. Foi todo aquele mix de emoções. Descobrimos a gravidez no Brasil, né? Tínhamos que já correr com questão de fazer exames e ver como era, e ver como é que a Tainá estava, a saúde dela, o bebê e tudo aquilo. E fomos tomando as iniciativas. E ficamos curiosos, né? Ai, meu Deus, tem que fazer pelo menos um ultrassom pra ver como é que tá. Meu Deus, eu tô grávida, como é que tá o coração, como é que tá, enfim. A gente descobriu na primeira semana que a gente estava no Brasil. A gente ia voltar só em junho, chegou em 8 de maio. No primeiro final de semana que estávamos lá, foi o Dia das Mães, a gente descobriu que a Tainá estava grávida. E passaremos ainda um mês e pouco no Brasil, quer dizer, era muito tempo para esperar chegar em Portugal e ver como é que estava ela, o bebê, toda essa situação. Então a gente já tomou as primeiras iniciativas, as primeiras medidas no Brasil ainda. E como é que foi a experiência lá no Brasil de médicos, exames, isso tudo? Primeiro que eu fiz, nós fizemos um plano de saúde, assim, coisa rápida, né? Um plano de saúde mais básico, pra gente ter só essa... Porque se a gente fosse pagar particular, seria muito mais caro. Mas nós fizemos alguns exames básicos, exames de sangue, ultrassom, para ver tudo direitinho, como que estava o neném. Fazer as medidas básicas para ter uma noção de quanto tempo que eu estava de gestação. Mas assim, mesmo sendo no plano de saúde, meus amigos, o negócio não foi fácil. Não foi muito bom, não foram muito positivas as nossas experiências.
Foi O atendimento, a atenção dos médicos, assim, não foi aquela coisa toda. Isso no Brasil, tá? Nós estamos falando do Brasil. E pronto, passamos lá esse tempo com a nossa família, foi muito bom. E quando voltamos, eu estava quase no final do primeiro trimestre. Eu fui direto, no outro dia que eu cheguei, fui direto no centro de saúde já para informar que eu descobri a gravidez e tal. E já marcaram logo uma consulta no centro de saúde. Quando eu fui para a consulta, o médico já me explicou como que iria ser o processo, que eu seria atendida tanto no acompanhada tanto no centro de saúde pelo médico de família, como na maternidade, que é aqui no centro de Coimbra. Só um adendo, amor. A Tainá tá falando aqui de centro de saúde, médico de família, de tudo isso, mas nós temos todos esses direitos e foi tudo muito tranquilo. Ela vai falar para vocês como é que foi o processo em detalhes. Por quê? Porque nós já temos o número de utente definitivo. Esse é um dos documentos mais importantes que você pode ter em Portugal. Se você não sabe o que é número de utente, como é que faz, o que você tem que fazer para chegar aqui e ter direito a esse documento, vai no nosso YouTube aí, tem lá um vídeo como solicitar o número de utente, quais são os documentos que você precisa e a importância, principalmente, de você vir para cá de forma regular, com o visto adequado, tudo direitinho para ter esse documento, que é tão importante, da forma mais rápida possível. Então, assim, já no centro de saúde eu já fui muito bem acompanhada, todas as consultas desse primeiro trimestre, sempre que eu chegava, tanto na maternidade como no centro de saúde, eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era um teste de urina, que eles veem lá a questão das taxas, enfim, mas toda vez que eu vou para uma consulta nesses dois locais, é pedido esse teste de urina, já no começo. Isso. Aí a enfermeira eu passo primeiro pela enfermeira, que ela faz, vê a pressão, né, afere a pressão, vê a altura, peso, faz todo esse acompanhamento. Aí eu recebo uma cadernetazinha, que esse é um boletim, né, o boletim de saúde da grávida, e esse boletim você tem que andar com ele para onde você for. Porque aqui tá todos os detalhes, o médico vai escrevendo aqui tudo que está acontecendo, né? Toda a sua evolução ali da gestação. E isso aqui é importante porque eles se conversam com o centro de saúde, né? Nosso médico de família, com a maternidade. Mais uma vez eu quero falar para vocês aqui, gente. Eu sei que tem mães aqui, a gente tem relatos de mães que não foram bem atendidas, que passaram por dificuldades, problemas, tudo isso. A gente está contando a nossa história, tá? Na nossa parte, até agora, cara, a gente foi muito bem atendido. Todos os profissionais que nos atenderam, super muito bem atenciosos, com um cuidado muito grande com a Tainá, sabe? Não tivemos dificuldades com relação à marcação, a chegar e ficar esperando horas e horas e horas no hospital. Tá? Foi super muito tranquilo, assim, e a gente atribui só uma coisa, Deus, né? Só Ele mesmo, porque Ele coloca as melhores pessoas no nosso caminho, então tudo que a gente vai fazer, a gente pede direção, orientação, e Eles têm nos conduzido até agora aqui. Em nome de Jesus, vai continuar assim. Vai continuar em nome de Jesus. Nessa primeira consulta, amor, é muito importante falar que a grávida aqui em Portugal, ela tem o direito a alguns benefícios, tá? E são benefícios excelentes. Primeiro, dentista aqui em Portugal é uma das especialidades médicas que são as mais caras de Portugal. Então, assim, não é barato você fazer tratamento dentário em Portugal. E a grávida tem direito a um bônus muito especial, né? Com relação a Um isso. cheque dentista para a grávida. Você tem direito a 3 consultas dentárias, né? Não sei se chama assim, dentárias. Isso, e alguns procedimentos, né? Com alguns procedimentos. E você pode fazer tanto durante a gestação como depois. Isso. Tem um período eu acho que até 6 meses, se não me engano, depois que tem o neném. Mais uma vez, ressaltar a importância de você ter o número de utente médico de família, porque é só através desse número e do médico de família que você tem direito a esse benefício. Na primeira consulta da Tainá, no centro de saúde, ela já recebeu esse benefício e já vai poder aí ser atendida e fazer o tratamento, o check-up, né? Na parte dentária dela, tá bom? E foi basicamente isso. A primeira consulta foi ele viu a questão das vitaminas. Eu já tinha começado a tomar uma vitamina lá no Brasil mesmo,
um complexo vitamínico. Isso. E ácido fólico também, que eu já sabia, né? Já tinha noção básico, por causa né? do João Lucas, que eu já tinha o João Lucas. E era basicamente isso. Ele olhou a questão das miligramas de cada vitamina. Detalhe importante, para né? calcular, né? O médico fez uma análise completa, sabe? Uma atenção. Foi mais de 1 hora de consulta, essa primeira consulta. Perguntas e mais perguntas para a Tainá, com relação à família dela, se tem casos de hipertensão, de problemas de coração, de algum detalhe genético, de alguém na família que tenha nascido com algum problema genético. Enfim, uma série de perguntas, coisas que a gente ficou assim, cara, meu Deus, como é que pode? Até no Brasil, a gente teve essa atenção da parte do médico, né? E foi no particular, e aqui em Portugal, no público, cara, muitas perguntas aí da alimentação dela, a dieta que ela tem que fazer, enfim, uma série de coisas que foi muito benéfico. E recebi alguns panfletos também, né, de orientações, enfim, para eu ler e entender melhor os sintomas que eu posso sentir, o que eu posso ficar em alerta, caso alguns sintomas eu sinta, e fiquem alertas se acontecer algum dessas coisas. Eu já ir na maternidade. Ficar em atenção. Detalhe importante, quando a gente saiu do centro de saúde da primeira consulta, já foi nos orientado que a gente seria direcionado para a próxima consulta, que já seria na maternidade. E nessa primeira consulta, a Tainá também já teve que escolher entre as 2 maternidades públicas que existem em Coimbra. Então assim, você já sai na primeira consulta sabendo onde é que vai ser o parto do seu filho, tudo encaminhado, direcionado. E aí, o próprio centro de saúde se encarrega de comunicar à maternidade de que existe uma nova grávida na região e que eles vão ter que entrar em contato com essa pessoa para dizer qual vai ser a data dessa consulta, dessa primeira consulta, no caso, na maternidade. Foi assim que nos ocorreu. E aí, um detalhe importante para você, mamãe e papai, que está aqui em Portugal. Mantenham sempre os seus dados de comunicação, de contato atualizados, tá? Tanto o e-mail, como o endereço, como o telefone, porque eles informam através de SMS, através de uma carta que chega na sua casa, dizendo o dia, a hora de todas as consultas que vão ocorrer, principalmente na maternidade. Então fique ligado nisso, porque senão você pode perder essa data e aí já é um problema. Geralmente no centro de saúde eles ligam para te lembrar, né? Isso. Quando chega mais próximo, e mandam esse SMS. Já na maternidade, eles mandam mais por carta. Isso, a carta e também o SMS. Já aconteceu deles ligarem, que eu vou falar mais na frente, que foi um exame que eu precisei fazer, mas foi uma coisa pontual. Depois disso, nós aguardamos e teve a primeira consulta, né, amor, na maternidade. Como é que foi essa experiência? Como é que foram os detalhes? Nossa, foi muito bom. Foi um acompanhamento muito, assim, minucioso, né? Eles fizeram o exame de sangue no mesmo dia. Foram muitos acompanhamentos. A gente conseguiu lá. Não foi a ultrassom, a ecografia que chama aqui, feita na hora, mas acho que foi dias depois, né? Já foi marcada a ecografia, que é feita no outro dia. Mas a consulta em si, ela também coloca lá para ouvir o coraçãozinho, né? Para ver como é que tá, se tá tudo certo. Nessa consulta na maternidade, teve um detalhe que, assim, cara, eu fiquei chocado de verdade, com o que aconteceu no Brasil, na gravidez do João Lucas. Isso nunca nos foi informado. Eu e a Tainá, nós temos incompatibilidade sanguínea. O que isso quer dizer? A Tainá, ela é A negativo, eu sou A positivo. E no exame, na caderneta de gravidez da Tainá do João Lucas, lá no Brasil, foi anotado que ela era A positivo. Ou seja, foi um erro que, cara, primário, porque nós perguntei a vários médicos aqui em Portugal que a gente passou e todos falaram a mesma coisa, que isso não muda, não tem como se errar. Uma vez negativo, sempre negativo, uma vez positivo, sempre positivo. E isso nunca foi dito, então, ou seja, foi um erro que aconteceu na caderneta. Quando eu fiz o exame lá no Brasil e saiu negativo, foi negativo, né? Foi exatamente. Nessa gravidez agora do nosso segundo filho, ela fez o exame de sangue no Brasil e deu negativo. E aí a gente foi comparar com a pasta que a gente tinha do João Lucas aqui. Quando a gente olhou, falou, olha, peraí, mas aqui tá positivo, aqui tá negativo. Como assim? Aí falamos isso pro médico, mas falou, não, tem alguma coisa errada, eu vou pedir também fator de RH no exame dela. Aqui em Portugal ele pediu também para ter certeza, porque existe esse cuidado, né? Precisa-se de um cuidado extra para quem tem essa compatibilidade, né? E aí deu negativo também, confirmou-se que a Tainá era negativo. Eu fiz também, aí no caso o centro de saúde pediu para mim
também fazer para confirmar que eu era positivo e realmente identificar a incompatibilidade. Com isso, a Tainá vai ter que tomar uma injeção na 28ª semana de gravidez e assim que o bebê nascer, é colhido um exame, uma quantidade de sangue do cordão umbilical para fazer o fator RH dele. Se ele for negativo, igual o dela, ok, tudo certo, vida que segue. Se for positivo, se ele puxar o meu fator de RH, né, ela vai ter que tomar outra injeção de vitamina, porque, gente, isso é tão sério, eu não tinha nem noção disso. Isso é tão sério que a mãe corre risco de vida, o bebê corre risco de vida. Pode abortar. Ela pode abortar durante a gravidez. Tem uma série de coisas que podem acontecer por esse detalhe, entendeu? Que não foi passado no Brasil. A médica falou assim, você teve muita sorte, que o seu filho, com certeza é porque o seu filho também é negativo. Se ele fosse positivo... Você teria tido complicações por conta dessa questão da incompatibilidade sanguínea. Então isso é muito sério e nos foi dito, isso não foi revelado aqui em Portugal. A gente tem essa mínima noção. Tá? Então, assim, tá tendo todo esse cuidado. Na primeira consulta médica na maternidade, já foi passado tudo isso, foi visto todo esse detalhe, né? Já saímos da consulta médica na maternidade com a marcação, a data do exame de ultrassom, que seria feito na maternidade também. Voltamos para casa. Logo em seguida, tivemos outra consulta no centro de saúde, ainda dentro desse primeiro trimestre. Depois, voltamos novamente, fizemos o ultrassom. Depois, já tivemos outra consulta na maternidade também. E, assim, um detalhe é que quando eu cheguei aqui em Portugal, depois da viagem, já estava quase acabando o primeiro trimestre. Então, já fui direto no centro de saúde e tal, e só que para ele se comunicar com a maternidade e ver a questão da disponibilidade de médicos e tal, e fazer exames, eles tiveram que colocar mais para frente e passou da data do primeiro trimestre. Né? Eu tinha que fazer alguns exames, tinha algumas medidas que teriam que ser feitas e alguns outros exames dentro do período do primeiro trimestre. E não foi feito. E, assim, não que tivesse algum problema tão grave, mas teria que fazer esses exames. Como não foram feitos, me foi solicitado um exame extra, que foi agora... eu fiz agora semana passada, e nesse exame eles olham a questão de alteração genética, né? Se tem alguma diferença lá na questão da genética, inclusive você vê, né, essas possibilidades de síndrome de Down, né? E outras possibilidades. Inclusive dá para ver também a questão do sexo. Só para vocês terem noção, esse exame, a secretária me falou que esse exame, no particular, é 700 euros. Custa 700 euros. Mas como teve não deu para eles marcarem esses exames que eu teria que ter feito no primeiro trimestre, eu precisei fazer esse exame e o governo que arca com tudo. Exatamente. Né? E, então, foi feito pela rede pública de saúde, pelo Sistema Nacional de Saúde Português. Nós não estamos pagando absolutamente nada. Mais uma vez, eu vou falar, André, eu já ouvi você falar que a saúde em Portugal é pública, mas não é gratuita. E é exatamente assim. Ela é pública, mas não é gratuita. Então, nós temos direito à saúde pública e gratuita aqui, porque nós temos número de UTI definitivo, temos médico de família, temos a autorização de residência, estamos totalmente regular no país. E se você também quer ter direito a tudo isso, venha de forma regular para cá, solicite o seu visto. Se você não sabe como fazer o visto, me chame no direct, aqui no link na descrição desse vídeo vai ter todos os nossos contatos no WhatsApp. A gente consegue te auxiliar nesse processo para que você entre aqui. Acompanha a gente também lá no Instagram. E tem lá no link da bio também tem nosso contato. Exatamente. Fala com a gente que a gente pode te ajudar. Te ajudar, exatamente, é isso. E olha, um detalhe muito importante, amor. Nós já falamos aqui basicamente todo o nosso relato de primeiro trimestre de gravidez. Mas uma dúvida recorrente, e eu já recebi perguntas sobre isso, o filho de vocês já vai nascer português? Vai ter direito à cidadania já? Ou não? Essa parte de documentação, como é que vai ser? Primeiro, quero deixar bem claro para vocês aqui que a gente não engravidou para ter documentação, até porque a gente não precisa. Nós já temos documentos portugueses, nós temos autorização de residência, nós já estamos regular no país. Temos carta portuguesa. Temos carta de condução portuguesa, enfim, nós estamos totalmente regular aqui.
dentro de Quem Portugal. nos conhece sabe que a gente sempre quis ter muitos mais filhos. Exatamente. Então, Nosso intuito realmente foi engravidar, ter filhos. já estava num período que a gente já estava programando. Isso, crescer e multiplicar. Na realidade até demorou um bocado mais, era para ter sido até antes, mas tudo acontece no tempo de Deus. E só para responder esse questionamento, existe um período, tá? Estou falando isso para você que muitas vezes, eu vou para lá, vou fazer um filho, vou ter filho português, vou ter direito à documentação. Não é bem assim, tá? A criança ela só nasce portuguesa se ela nascer depois que você já está aqui no determinado tempo. Ela tem que nascer após você ter entrado no país no período de um ano. Não é simplesmente chegou ou já veio grávida do Brasil e vai ter o bebê aqui e a criança nasce portuguesa. Não é assim que funciona. Tem todo um processo necessário para isso, tá bom? De verdade, um conselho aí já de amigo, não tenha um filho simplesmente para ter um documento, não é motivo nenhum para isso. Tenha um filho para você crescer, multiplicar, para você expandir sua descendência na terra. Filhos são bênçãos do Senhor nas nossas vidas e nós cremos assim. Nós cremos que nossos filhos são a nossa herança, assim como diz as Escrituras Sagradas. E esse é o nosso principal intuito. Se ele vai nascer português, brasileiro, americano, africano, não importa. O que importa é que vai ser a nossa herança dada por Deus e nós vamos ter muita sabedoria dada por Ele também para criar essa criança da melhor forma possível. E se você está gostando desse vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para que a gente possa continuar trazendo informações. E esse é só o primeiro vídeo de uma sequência, não se esqueça disso. E vou falar mais uma coisa, assim... eu tive algumas colegas de trabalho que me relataram alguns direitos que se tem, que a gestante tem, né, quando se está trabalhando. Na verdade, você tem que estar trabalhando, para ter esses direitos, tem que estar trabalhando mais de um ano na empresa, certo? Se eu tivesse engravidado, vou dar o meu exemplo. Se eu tivesse engravidado estando trabalhando na empresa, eu teria alguns direitos. Vou citar aqui alguns. Um dos com 3 meses de gravidez, a gente consegue falar com a nossa médica e pedir a baixa médica. A baixa médica vai depender do que você trabalha, com o que você trabalha. Por exemplo, eu trabalhava num lar de idosos, né? Era bem pesado, né? Se você falar com a médica, olha, doutora, eu trabalho num lar de idosos, geralmente eles já perguntam. Qual a sua profissão, você trabalha, isso. E dependendo, já com 3 meses, já te dão uma baixa médica. Então, você continua recebendo 100% do valor, né? Depois desses 3 meses, né? Continua recebendo 100%. E depois que você tem o neném, você tem até 6 meses, na verdade, vai diminuindo conforme a quantidade de meses que você fica com seu filho, né? Mas até os 6 meses você recebe também 100%. Depois dos 6 meses que o bebê nasce, começa a diminuir a porcentagem. Você começa a receber 90%, vai diminuindo a porcentagem do valor do salário que você recebe. Então, quanto mais tempo você ficar com o seu filho, né? Vai passando os meses, vai diminuindo essa porcentagem. Tem mães que já querem voltar ao trabalho justamente para não perder esse valor, né? Existe também o abono, que a gente não comentou. O abono é um benefício que o governo dá. Esse abono ele é concedido a partir do 3º mês de gravidez e você vai ter direito a ele pela gravidez. No caso, a gente já foi atendido. A gente solicita ele na Segurança Social. O médico de família também tem que entregar um documento, uma carta, para que você leve até a Segurança Social e solicite esse abono familiar. É um valor que o governo dá como um benefício para as mães aqui grávidas, ok? Outra coisa, outro benefício que você recebe quando você volta ao trabalho, você tem diminuição de carga horária. Você passa a ter menos 2 horas de trabalho. Mais lactação, né? Isso é importante falar. Por conta da lactação, desse momento que você está amamentando e o governo te dá essa diminuição de carga horária de trabalho. Isso é muito interessante. Tinha amigos no trabalho que em vez de chegar a 8 e sair 5, entrava 9 e saía 4. Isso. Ou tinha outra que entrava 8 e saía 3. Então era assim. Na verdade 3 não, saía 2.
porque ela preferia ter o horário de almoço dela em casa e, assim, isso é conversado com a empresa, né? A questão dos horários. Exatamente. E é basicamente isso. E é isso, meus amigos. Se você chegou até o final desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, diga aqui se você gostou, se fez sentido para você. Muito obrigado pela sua atenção, sua audiência e até o próximo vídeo. O próximo vem pro segundo trimestre, hein? É isso.